Jogo de Palavra, as entrevistas de Rui Miguel Tovar. Ora então, bem-vindos a mais um Jogo de Palavra na Rádio Renascença. Hoje contamos mais uma vez com a presença de um ilustre. Já aqui tivemos jogadores, treinadores, médicos, árbitros. Hoje optámos por uma, por uma vertente diferente, embora tenha sido jogador, treinador, mas é sobretudo como o olheiro da formação, não só do Sporting, mas também de Portugal. E muitas vezes quando se fala dos descobrimentos daquela época dourada de Portugal com o Infante Dom Henrique, eu também costumo relacionar o Aurélio Pereira com essa palavra, descobrimentos. Portugal tem essa sorte de ter o Aurélio Pereira e nós, Portugal e Rádio Renascença, temos a sorte de contar hoje com o Aurélio. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Por aceitar. É uma figura do alto. Eu muitas vezes, quando estou com o Aurélio, penso muito na questão, já não se fazem homens assim, quando estou com o Aurélio e com o Carlos Pereira, o irmão, muitas vezes vem-me à cabeça essa formação e essa qualidade humana que é por excelência, e a começar pelo início, e o Aurélio, antes de ser o Aurélio Pereira, era jogador, jogou futebol e jogou no Sporting. Como é que tudo, de forma resumida, aconteceu? Como é que foram as captações? Eu estava longe de imaginar que os meus pais não estavam na aldeia. O meu pai não gostava nada de futebol. Era anti-futebol. Mas eu fiquei em Lisboa. Os meus irmãos foram com os meus pais para a aldeia, e eu fiquei cá porque ia frequentar um curso de aprendiz. Na altura havia os cursos de aprendiz de mecânico, de serralheiro, e eu fui fazer esse curso. Então fiquei cá em Lisboa sozinho. Entretanto, veio nos jornais que havia captações no Sporting e no Benfica. Naquela altura eram os magotes, eram centenas e centenas de miúdos, pés descalços, de bairros da Lata. O bairro é assim, o bairro claro, tradicional já era assim mesmo. E fui com mais 6 amigos. Uns 3 ficaram pelo caminho ali na Azinhaga da Fonte, ali ao pé do Estado da Luz, e outros, como eu, o meu caso, fomos para os 4. Íamos a pé da Venda Nova até ao Estado de Alvalade. Não havia transportes. Aquilo era bairro mesmo, a sério. Claro. E pronto, quando nós chegámos ali ao campo, da porta 10A até quase à porta do outro lado da Praça da Maratona, era só filas e filas e filas. Entretanto, vêm os 2 dirigentes, como era tanta gente, começaram a mandar entrar os mais altos. Os meus companheiros eram pequenos, não tiveram direito a nada, e eu fiquei, pronto, também acabei por entrar na escolha, mas também sentia que tinha algum jeito, pronto, e acabei por ficar. E fiquei, eu nem queria acreditar que estava pronto, ia jogar para o Sporting, ninguém imaginava. Não. Portanto, essa primeira escolha da forma como as pessoas, eu não conseguia compreender, porque mais tarde, como treinador, nunca deixei de um jogador treinar, porque na altura por ser baixo ou por ser alto, não é? Fiquei marcado, claro, por aquela escolha assim. E portanto, depois mais tarde como treinador, tinham que todos treinar, todos tinham que mostrar. Mesmo que fossem 60 no mesmo campo, 30 de um lado, 30 do outro. A gente arranjava uma maneira, claro, de, portanto, entre em vez de jogar 11 contra 11, jogávamos 15 contra 15. Claro. Portanto, ali não havia tal. E havia, pronto, essa preocupação de escolher a habilidade natural como um fator decisivo. Claro, é isso.
E tu tinhas, tu sentias-te, tu quando entraste no Sporting foi para que posição? Eu jogava à central, mas depois adaptava-me ao lado direito ou ao lado esquerdo nas faces laterais. Portanto, tinha uma característica agressiva, mas para a bola. Pressionava o espaço, não pressionava só a bola. Sim. Tem que se pressionar o espaço. Claro. Quando se pressiona o espaço, está sempre em jogo, não é? Claro, sim. E, Claro. portanto, eram dois treinadores que eu conheci, dois treinadores que me encheram as medidas enquanto treinadores muito humanos, que era o José Travassos e o Juca. Tive a sorte de os encontrar e foram dois homens que me marcaram muito e também pelos quais, como treinador, eu copiei. Porque grande parte das conversas que havia no relacionamento com o treinador, eles eram, chamo-lhe eu assim, padres de futebol. A entrar muito no eu, no tu, na pessoa, escolher bem essa eu também fui um pouco assim, mas realmente era aí que me sentia bem, era ajudar o miúdo a crescer por dentro e por fora. Claro. E isso a mim dava-me um certo gozo e foi assim que durante toda a minha vida, relativamente ao jogador, se algum mérito eu tenho é também porque sabia estar nas horas más e nas horas boas, e isso para mim, sentir que aquele jogador ficava a ser mais homem, isso era a característica que eu copiei desses dois grandes treinadores com quem fui campeão. Foste? Sim, fomos campeões na final com o Benfica, em tal altura 64, 65, por aí. Foi uma alegria. Foi onde, essa final? Essa final foi na Tapadinha. E o primeiro lance que eu tive, passaram-me... O Benfica tinha um jogador muito hábil, que chamava-se Osvaldo. Primeira vez que era muito bom no 1 contra 1, não é? Eu joguei a defesa esquerda nesse jogo. E quando metem uma bola para o Osvaldo, a primeira bola, eu quero-me antecipar, ele toca a bola na frente, eu saí disparado direito ao banco dos suplentes, nunca mais parei. Mas depois disse, vem cá para a próxima que eu trato de ti. E pronto, depois fiz um encontro muito bom. Lembro-me no jornal do Sporting, tinha uma palavra, Aurélio, intransponível. Okay. E doutor José Maria Canhoto era o chefe do departamento de futebol juvenil, na altura. Okay. E depois foi mais tarde, muitos anos depois, diretor do futebol profissional. Muito bem. Estavas a falar desses, do ensinar o miúdo a ser homem em momentos bons e sobretudo maus. Tu começaste muito, muito cedo na formação do Sporting. Quais foram assim os momentos e os jogadores que tu tens mais, que te dá mais prazer lembrar e que sorris quando te lembras desses casos, deles serem homens, deles crescerem? Sim. Quais? Qualquer jogador que chegou a grandes feitos no futebol, são os Futros, os Figos, os Peixes, os Ronaldos e companhia, porque fizeram parte também. Eu comportei-me com eles exatamente da forma como acabei de escrever. Sim. E foram decisões em alturas chaves das saudades da família, Claro. Dos pais, das mães, e aí nós tínhamos uma relação de tanta amizade, e os miúdos não ficaram indiferentes, e
passados anos, normalmente eles reconhecem que eu tive mais importância na vida deles como homens do que como jogadores. Boa, claro. E isso, para mim, deixa-me satisfeito. Sim. Aquela história no nosso livro Ver para Crer, lançado em 2021, há aquela história muito conhecida do Futre, que faltou a um treino. Portanto, havia regras que estavam estipuladas desde o início da época. Sim, sim. E tu tiveste que de agir em conformidade. E o Futre, que era a grande estrela da companhia, não pôde jogar dessa vez, não é? Isso é um momento também chave da carreira dele. Então, há determinados momentos que ficam para a história, não é? O Futre era um miúdo com que eu tinha uma... O Futre é um ser humano extraordinário. É um rapaz bem formado, não se envolve em quesílias, seja com quem for. Quem estiver ao lado dele sabe perfeitamente que isso é assim. E esse momento foi... Eu tinha na cabine, estavam 10 mandamentos. Um dos mandamentos era: jogador que falta um treino sem justificação não pode ser convocado. Fazia parte, não sei se era o 7º, se era o 8º. Okay. Já não me lembro, mas eu escrevi esses conselhos, conselhos também. E tínhamos um jogo decisivo com o Benfica, no estádio do Restelo, para a atribuição do finalista do Campeonato Nacional. De maneira que na quinta-feira ele dormia normalmente em minha casa, porque vinha do Montijo para Lisboa, 2 horas, na altura eram 2 horas de barco. Sim. E depois regressar outra vez. Portanto, ele dormia, no dia dos jogos, dormia em minha casa, a minha mulher gostava muito dele, e o miúdo, portanto, na altura. E nesse dia, quando ele, à sexta-feira, aparece ele para treinar, e eu estava à porta da ESA e disse ele: Mister, o meu tio foi operado aos bofos. Os bofos eram o esófago. Eu não pude vir ao treino. Opa, não pudeste ir ao treino, não disseste nada. Mister, depois levei-o para a minha cabine. Mister, não me diga que eu não jogo. Vais jogar a suplente, não é? E, pronto, ele: não me faça isso, Mister, não me faça isso. Portanto, foi ali uma troca de palavras e eu depois coloquei-lhe o problema. Um dia tu és treinador, tens 10 mandamentos e um dos jogadores fura esse medicamento. O que é que tu fazes? Jogavas? Não, mister. Então és o Paulo que eu conheci e quero continuar a ser teu amigo. Portanto, levei-o à cabine, ele pediu desculpa. Pediu desculpa à equipa toda. Na cabine. Sim. E ele depois disse: se alguém disser alguma coisa, aquilo que se passou nesta cabine, nunca mais veste a camisola do Sporting. Quando chegámos ele foi dormir na minha casa, estava todo amarrotado, não é? Com minha mulher, a Anitta, com pena dele, mas eu tive que seguir em frente. Claro. E disse-lhe: nós vamos te oferecer a vitória. E depois logo se vê. Na realidade, aos 10 minutos, o professor Osvaldo Ferreira era o treinador do Benfica. Okay. E então eles perceberam-se que o Futre não ia jogar, e estavam todos convencidos que aquilo era tiro e queda. Sim. Aos 10 minutos de jogo ficámos a jogar com 10 e nós ganhámos por 1-0. Era o árbitro Fausto de Pires, era assim uma coisa, de Setúbal. Era de Setúbal. De maneira que essa história fica para eu recordar e para que não pode haver facilidades para o mau e para o bom jogador. Não pode haver facilidades. Tem que se tratar todos da mesma forma.
Só assim é que os miúdos respeitam o treinador e sabem que se portar bem, acresce. Se portar mal, cresce. Claro. E isso foi sempre, guiei-me sempre por essa bitola. Pois, também no tal livro Ver para Crer há aquela história da primeira visita do Ronaldo à Madeira depois de chegar à formação do Sporting, em que ele foi impedido de viajar com a equipa porque se tinha portado mal na escola, não é? Sim, sim. Com uma professora. Fosse mal com uma professora. Exato. Isso já são 20 anos depois. 20 anos depois. Mas é engraçado como podemos Mas estabelecer. O Aurélio esteve sempre aí. É outra história. Portanto, ele portou-se mal. Íamos jogar à Madeira e ele estava a esfregar as mãos de contente porque ia à Madeira como jogador do Sporting, para a plateia toda, ele estava a ansiar aquilo. Claro. Só que realmente não foi conveniente para a professora e eu tive que intervir, como na altura eu era o diretor desportivo, e tive que intervir e tive que lhe dizer, olha, não é possível tu ires porque ele era um miúdo que, mesmo sendo um miúdo com um feitio extrovertido, mas ele acabava sempre por acatar a decisão. Lá vamos nós para a Madeira para jogar, está a família toda à espera e quando a gente lá chega o Cristiano não vai. Então a Dolores fez perguntar o que é que tinha passado e eu contei a história à Dolores e Dolores dei-lhe um apertão porque não temos nada contra ele, gostamos muito dele, só que uma mentira piedosa às vezes temos que utilizar. E ela fez isso, ela foi para cima dele e disse-lhe 3 ou 4 verdades e isso ele já referiu essa história, ele já referiu para provar que era assim mesmo que tinha que acontecer, quer no caso do futebol, quer no caso do Ronaldo. São histórias que fazem os próprios colegas olham para quem toma aquelas decisões com outro respeito, não é? E não só por causa de ser o craque. Claro. São duas histórias verdadeiras de sermos retos e, nessa matéria. Sim. Tu já falámos do futuro do Ronaldo em matéria de bolas, seja de prata, de bronze ou de ouro, neste caso é de ouro. Falta falar do Figo, que tu também privaste com ele de perto. Muito. Falaste que o Ronaldo é extrovertido, que o Futre também era um ser humano, e ambos acatavam bem as indicações. O Figo, de personalidade, desde pequeno, como é que era? Ou em pequeno, como é que era? O Figo tinha um miúdo com uma personalidade muito vincada, já mesmo com 12 anos. Ele estava um bocadinho à frente em termos mentais. Jogava nos Pastilhas, quando nós o detectámos, um observador nosso. E ele foi sempre um miúdo que apareceu nas captações do Sporting, porque no Benfica diziam que ele era pequenino e foi às captações do Sporting. E então ele era um miúdo baixinho, não se dava nada por ele. Só que tinha uma coisa que ele tinha a bola nos pés dele, parecia que estava nas mãos. Tal a maneira, ele e a bola eram realmente um circo fechado. E muitas vezes estavam nos jogos mais decisivos, estava tudo nervoso e ele estava a apertar os atinhos das botas e começava a dizer para os outros: o que é que estás a tremer para o jogo? Deixa-te disso. Ele fomentava já aquela personalidade que fazia dele realmente um jogador, um miúdo extraordinário. Apesar de ele foi campeão nacional de iniciados com o meu irmão Carlos, e o Peixe também. Sim, claro. Também fazia parte dessa
dessa lista de jogadores incríveis. E ele, pronto, estava farto de ir treinar ao Sporting e nunca mais diziam nada, não? Então era o João Bernabé que estava com o menino nos braços. Ele agarrou e chegou ao pé do professor Bernabé e disse: ou você decide ou então vou embora ali para aquele lado. E ele teve que tomar a iniciativa de ok, se vais assinar e não sei o que mais. Pronto, foi uma boa medida, mas já revelava essa personalidade, não é? Sim. Essa forma de estar, não é? E não, era um miúdo que não mentia e nem aceitava que mentissem. Na altura, quando ele assinou com o Sporting, disse-lhe que ia assinar um contrato com ele, e todos os dias ele andava a perguntar: então onde é que eu faço contrato? Quando é que eu faço contrato? Nunca mais e ele assinou por, não sei, da altura era a Juventus ou... Sim, ok. Já numa fase em que estava na equipa A. Ok. Portanto, ele tinha aquela vertente psicológica que não se... O que tem a dizer, diz mesmo. Não tem, já assim foi quando foi do Barcelona para o Real. Sim. Não queriam acreditar que ele tivesse um contrato bastante avultado. Pois. E pronto, quem lhe mentia a ele era complicado. Uma personalidade forte. Tu lembras-te da primeira vez que viste esses três jogadores, o Futre, o Figo e o Ronaldo? Tens na memória presente a primeira vez que viste e ficaste deslumbrado? Não sei se... Sim. Sim? Eu vi jogar o Futre com 11 anos na estabelecimentos Cancela, que era onde ele jogava. Era a equipa dele, sim. Naquele torneio Onda Verde, não é? Onda Verde. E eu fui ver, não sabia que existia o Futre. Sim, foste ver um jogo, não é? Como eu treinava duas equipes, os Lagartinhos e os Leõezinhos, eu comecei a perceber que os estabelecimentos de Cancela estavam a fazer muito bons resultados e fui curioso a saber o que é que aquela equipa tinha. E então deparei-me com... Eu estava do lado contrário e deparei-me que de um lado lá entrou um miúdo, e pegou na bola, e fez ali 3 ou 4 jogadas. O que é que eu estou a ver? O que é isto? Ainda bem que vim aqui. Mas depois, ao acabar o jogo, eu ia lá para a cabine e ele desaparecia. Foi-se embora, já não estava lá. E foi assim 3 ou 4 vezes, até que havia um jogador nessa equipa, que era o Júlio César, também, do estabelecimento de Cancela, que depois acabou por ser meu jogador também. Okay. E eu falei com ele, quem é o miúdo que entrou e tal? O Júlio convidei logo para ir para os iniciados. Depois perguntei-lhe, aquele miúdo que entrou, tal, mister, ele não tem idade, ele tem 10 anos, não tem idade para jogar aqui, joga com a cédula do outro. Exato, pois. E então foi aí assim que depois eles foram para um torneio em França e eu fiquei sempre com onde é que eu vou fazer isto, que eu tenho que caçar aquele miúdo, e o próprio Júlio César é que o traz ao Sporting, veio com ele. Eu e o César Nascimento estávamos e havia um exercício que era passar com a bola em velocidade pelos pinos, claro. Chamar o guarda-redes e finalizar. E quando o miúdo chega ali, agarra na bola, fez ali. Eu chamei o César e disse: "Ó César, anda cá a ver isto." O César ficou doido também. Pronto, a partir daí, quando eles vieram de França, eu fui ao aeroporto, procurei saber que horas é que chegavam, fui ao aeroporto e andei à procura do pai do Futre. E cheguei à fala com o pai do Futre. E antecipei-me a quem lá estava fora, do Benfica. Do Benfica? Exato. Okay. De maneira que, pronto, ele disse: "Sorel, mas ele é muito novo, muito novinho." Então a gente
vi-me aflito para lhe arranjar um copo de leite e uma Santos, porque os diretores, pronto, na altura não têm, falta-lhes essa. Sim. E então ele tinha todos os dias uma carcaça com manteiga e um copo de leite lá no bar, e depois ia... No bar do estádio para ir para casa, sim, para Montijo, de volta. No estádio antigo ainda. Sim, claro. Sim. De maneira que ele lá conseguia, passado uns anos, veem que realmente quem estava certo era eu, depois já eram os melhores amigos dele, não é? Claro. Mas nessa altura, a gente tem que estar presentes, não pode ser de outra maneira. Sendo que ele passava a noite no bar dentro do estádio, quando havia jogo, não é? Também. Sim, também passava. Juntamente com outros colegas de equipa, não é? Era no lar antigo, pois. Lá em cima, ao pé das bancadas. Era aí. Tu há bocado falaste da Dolores e lembro-me que tu sempre deste muita importância à mãe dos jogadores, não é? Que muitas vezes as mães funcionam como uma mola para os filhos. Que experiências é que tens? Já contaste a da Dolores em relação ao Cristiano? Tens mais experiência de mães que sejam também assim bastante empreendedoras em relação ao filho futebolista? Os pais dos atletas são fundamentais na sua vida desportiva, porque é muito difícil ser pai de uma vedeta, porque atualmente são os filhos que contribuem em casa para enfim, conseguirem... São eles que sustentam a própria família. Sim. Há muitos casos desses atualmente. São os miúdos que juntam, são pai, dão aos pais uma parte do seu salário para que eles possam ver. De maneira que os pais depois tornam-se, enfim, nunca têm... Nessas alturas os filhos têm sempre razão. Nunca dão razão ao treinador, nunca dão razão ao chefe de departamento. E a Dolores teve uma importância vital no crescimento do Ronaldo, porque nunca não lhe facilitou a vida. Sim. E tinha uma vantagem, não é? Porque ela é uma ferranha sportinguista, e então ajudava. Eu tinha muito contacto com a família, e pronto, de vez em quando elas vinham cá, nós pagávamos as viagens, as irmãs, o irmão, e isso, a família mais perto, não é? Entretanto, todos esses jogadores de renome, a primeira coisa que fazem é levar a mãe com eles. As espinhas da mamãe e eles levam-nos lá nos primeiros 3, 4 meses, são elas que vão para a casa deles e lhe fazem a alimentação. Claro, sim. Porque os pais são quando os pais começam a enverdar a cada passo vem um empresário, a cabeça deixa de ser um empresário trata, pronto, parece bem, um empresário trata. Sim. E a partir daí as coisas complicam-se. Mas é verdade, os pais são a força real e são os principais culpados do desaire ou da vitória. E eu aí tinha uma relação muito boa com eles. E tirando a exceção feita a Dolores, que outros pais tens na tua memória que sejam também tramados no bom sentido para o filho, para eles crescerem mais rápido? Lá há muitos, não é? Lembro-me da mãe do Miguel Veloso, que era uma fanática benfiquista. E então eu vi um jogo não foi da Tapadina, no Futebol Benfica, entre o Futebol Benfica e o Cultural da Pontinha. E vi um miúdo, gordinho, mas com um pé esquerdo fantástico, bola, passe longo, passe médio, passe curto. Fiquei impressionado com isso. E ele estava emprestado pelo Benfica ao Cultural da Pontinha. Eu chamei
o Veloso pai e disse se ele queria, se ele não se importava que ele viesse jogar para o Sporting. Ele disse, olha, não sei, só ele é que tem que responder. Boa. Marcámos um encontro no Sporting, ainda me parece que estou a ver com o cabelo todo pintado de louro, como agora existe. Como eu digo. E disse, pá, depois vais tirar esse penteado, mas para já, eu quero que tu venhas jogar para o Sporting, queres vir? E ele disse, eu quero, já amanhã. Então pronto, ficou combinado. Eu falei com o pai foi lá a dizer que não queria mais empréstimos e para lhe darem a carta de desvinculação. Ok. Portanto, quando aconteceu isso, trouxemos a carta e depois negociámos com o Cultural, acho que deu 100 contos na altura. Tal. A mãe liga-me à noite para mim e dizer que era impossível, o meu filho, você não me trouxe aqui para a reunião porque não quero, não gostei nada disso. Okay. E eu disse, olha, tem toda a razão. E a partir daquele momento, nunca mais na vida, eu fiz uma reunião com o jogador que não tivesse o pai e a mãe. Okay. Nunca mais. Okay. E tinha toda a razão. E durante o tempo em que ele esteve no Sporting, essa portou-se de uma forma impecável. Nunca na vida teve interferência negativa na coisa. Foi uma grande mãe também. Boa. Uma grande mãe. Tu tens um currículo invejável, o teu irmão também. O teu irmão foi lateral esquerdo do Sporting, campeão naquele tempo, naquela que eu considero a melhor época de sempre do Sporting, 73-74. Campeonato, taça e meia-final da Taça das Taças, com o Yazaldo. Exatamente. É importante também ter uma equipa de treinadores a funcionar bem. E tu tinhas muita gente boa. Há bocado falaste do César Nascimento. Sim, sim. E acho que é importante falar dessas pessoas para não se perderem no tempo. E estamos aqui a falar e o som entra melhor na cabeça das pessoas do que a escrita. Nós tínhamos uma forma de estar com os treinadores todos, porque era o César Nascimento, era o Osvaldo Silva, era o Palhares, o Rui Palhares, não é? O Rui Palhares também foi o Fernando Mendes, tudo treinadores. O Fernando Mendes, o que podia ter ido ao Mundial da Inglaterra, exatamente, mas que se lesionou. O Fernando Mendes ganhou a Taça das Taças pelo Sporting em 64. Fez um grande trabalho, era muito exigente. Treinava os júniores, ele treinou sempre só júniores. Foi só júniores. E depois passou para cima. Pô. Mas quem é que definia isso, por exemplo? Porquê é que treinava só júniores? Eras tu que definias, Aurélio Pereira? Tu... Na altura eu era treinador como eles. Só, ok. Portanto, sujeitava-me àquilo que viesse de cima. Não é? Não? E o que é que que escalões é que treinaste? Eu treinei todos os escalões, desde escolas a júniores. Todos os escalões eu treinei. Pronto, calhou assim, fui subindo, mas sempre havia... Mas tu, e desculpa interromper-te, tu acompanhavas a geração, ou seja, tu podias começar nas escolinhas e depois avançar com essa equipa até ao júnior? Não era assim que funcionava? Não, nós não tínhamos esse... Tá bem. Nós, pronto, os treinadores... Eu, por exemplo, meu irmão foi campeão nacional e portanto, como em todas as categorias praticamente, sim. E a dada altura eu falei com o meu irmão e disse, na próxima época tu vais treinar os juvenis e o Palhares vai treinar os júniores. E eu, ao fazer isto, mudei os dois treinadores, que tinham sido os dois campeões, e ninguém acreditava que eu tivesse feito isso ao meu irmão. E o meu pai, um dia, estávamos a almoçar, até disse um palavrão, quem foi o que te tirou de um lado para pôr no outro? E ele não acreditava, não é? Porque o que é que eu queria? No ano seguinte, mais nenhum treinador se atreveria a dizer
que não queria passar para os iniciados ou para os juvenis, se fosse o que fosse, não é? Mas pronto, eu tinha aquilo em cabeça e os dois treinadores tinham, pronto, as razões até para... Aquilo que deixa é mau, mas fiz isso ao meu irmão. Sim. Mas com consciência que queria ser uma pessoa com princípios. Sim, sim. E aconteceu isso, mas o pai não gostou nada. Até há uma mítica época em que tu ganhas um título numa semana e no fim de semana seguinte ganha o teu irmão Carlos, ou é no sábado e no domingo? São em dias seguidos? Já não lembro. Não, é 8 dias. É 8 dias com... Eu fui campeão em 87, 88, na Rebeleira. Né? Com o Porto, que era preciso ganhar por 2. Era preciso ganhar por 2. Não era só ganhar, era ganhar por 2. Era o Folha, o Pedro Barbosa, faziam parte dessa equipa do Porto. E o Sporting quem era? O Sporting, o Paulo Torres, mais conhecido, Paulo Torres, João Oliveira Pinto. E depois tinha um jogador fabuloso, que era o Lopes, no meio da Guiné, que fez uma época fantástica. Ele deve ter falhado alguns 5 golos à frente da baliza contra o Porto. E o 2-0 nunca mais vinha. E ele, isolados, o Porto, a gente saía bem no contra-ataque, com jogadores rapidíssimos, e dizia, este gajo, como é que é possível falhar tanto gol? Há tempos ligou-me, fiquei satisfeito, já não o vejo há muitos anos. E onde é que ele estava? Estava cá em Portugal. Okay. Ele acabou por ir depois lá para pronto, o percurso que ele depois fez, andou aí na Primeira Liga e na Segunda Liga também, mas era realmente um demónio à solta. Isso foi um fim de semana, e no outro o teu irmão foi campeão? No outro fim de semana eu acompanhei, durante a semana trabalhámos os dois com eles, não é? Mais psico, e fomos então jogar ao Fontelo. Nem Viseu, sim. Era o Tulipas do Porto. Foi outra final Sporting-Porto. Foi outra final Sporting-Porto. Okay. E aí ganhámos 3-1, acho eu. Mas o Tulipa, naquela altura, era o craque lá do Flóculo do Porto. E do Sporting quem era? Fico, Peixe. Era essa equipa? Foi, essa equipa. Essa equipa não ganhou uma vez 7-1 ao Benfica, na Tapadinha, na final do Regional de Lisboa, não foi? Exatamente. Porque há uma foto que estás tu e o teu irmão com esses jogadores todos. Exatamente. Figo, Peixe, o guarda-redes, o Paulo Santos, não. O Paulo Santos. O Paulo Santos, não é? Era o Paulo Santos, mas nesse dia o treinador que estava na altura, o manager, o Berkinshaw, foi ver a final com o Benfica. E então, claro, 1 golo, 2 golos, 3 golos, os jogadores abraçavam-se uns aos outros, não sei como é. Quando chegámos ao estádio, ele disse que não queria que os jogadores fizessem aquelas fitas de festejar os golos. Eles não estavam ali para festejar os golos, estavam ali para jogar. Ficámos com pena do rapaz. Depois do 7-1 ao Benfica? Exatamente. Fosse qual fosse o adversário, 7-1 é 7-1, mas para festejar e são miúdos, não é? Exato. Então, e esse era o treinador que o Sporting tinha contratado para a equipa principal, o Keith Berkinshaw, inglês. Exatamente. Então ficou doido a gente festejar os golos. Não, havíamos de chorar, não é? São mentalidades. Né? Por falar em chorar, também há, obviamente, jogadores que, e há bocado falaste do Lopes, também há jogadores que tu sentes que podiam ter dado mais, e a figura mais incontornável e que é muito mediática, de vez em quando, das passos é muito falado, é o Fábio Paim. Tu descobriste o Fábio Paim onde e a que propósito é que o Fábio Paim foi para o Sporting? O Fábio Paim jogava em Alcabidez com 8 anos. E o treinador dele era um rapaz que eu depois trouxe para o jornal do Sporting, que agora tem uma academia Sporting. Ele era um jovem, né? E treinava essa equipa do Alcabidez. E então a gente fomos lá ver 2 treinos, ficámos encantados com o miúdo e então estava o Chalana cá fora e eu entrei na cabine. O Chalana, o Fernando Chalana.
ele fazia o treinador deixou-me entrar na cabine e ele fazia 8 anos nesse dia. Então nós levámos um bolo e umas chuteiras para ele, para na cabine antecipámos ao Chalana. Matámos ali o assunto. É Sporting, é o bolinho e agora os golinhos. Né? Claro. É claro, veio para o Sporting. Era um miúdo que eu uma paixão por esse miúdo. Era um miúdo que era um gênio. Um gênio tal à beira da loucura, não é? Era um desses. E então eu levei-o a ver um jogo Sporting Braga comigo. E então a gente ouviu uma barraca atrás da baliza do lado direito. Estava ali uma barraca onde estavam também os suplentes das outras equipas. Eu agora levei-o e depois, como ele não chegava aqui, sentei-o em cima do muro. Sim, estava aí. A dada altura era o Sporting acho que era com o Braga. E ele todo entusiasmado, com os olhos muito abertos. O Domingues ganha a bola do lado direito e começa a costurar para dentro e chegou à entrada da área do lado contrário, faz um remate com o pé cruzado, dribla logo uns 3 ou 4 e faz um golo e volta-se para mim e diz: Mister, o Domingues faz as coisas que eu faço. Impressionante, não é? Palavras para quê? E ele aos 15 anos, o próprio Cristiano Ronaldo dizia, falam de mim, mas vão ver o Fábio, não é? O Fábio Paim. Foi uma pena. Cabecinha, não... Tenho pena, já lhe tiveram fartos de dar oportunidades, mas não, enfim, é triste. Tu também foste olheiro da equipa sénior, sobretudo quando o Carlos Queiroz foi treinador da equipa principal, e és responsável por alguns jogadores, um dos quais, a história mais engraçada que eu me lembro é do Naibé. Naibé, porque tu foste ver um jogo, mas o Naibé não era o jogador em causa. Fui ver o Metz com o Nantes. E então acompanhou-me um empresário, tinha relações boas com o presidente do Metz, e eu fui lá para ver o jogador, para concordar se... De que era um central do Metz, é? Era um central do Metz, um africano. Não é? De maneira que estava tudo doido, que ele viesse, mas isso... Mas... Pronto, fizeram-me lá uma recepção. Pensavam que eu me vendia, não é? Fizeram-me lá uma recepção e peras, não é? E a jantar, tudo à grande e à francesa, não é? Mesmo? O presidente do Metz era um homem que estava ligado ao ferro, porque naquela zona ele tinha uma empresa, era um homem muito forte, mas sabia muito de futebol, o presidente. Okay. Já um homem já entrado e tal. Sim. E começou, e então eu fiquei sentado aqui, o presidente à minha esquerda e à direita o empresário. Começou o jogo e às tantas eu comecei a ver que do lado contrário já havia 20 minutos de jogo. Bom, fiquei doido com o jogador, com o central. E cada vez que esse jogador africano jogava muito na retaguarda, naquela altura era a mania dos livros e tal. Sim, sim. E às tantas, cada vez que ele ganhava a bola no chão, punha no chão, saía a jogar, fácil, não é? E então o presidente começou a ver muito bom, muito bom. Só que eu não conseguia desligar do Naibé e, portanto, despedimos, vieram-me trazer outra vez a Lisboa, fui diretamente para o estádio, o Carlos estava à minha espera, eu fiz logo o relatório e dei-lhe o relatório para as mãos e disse: mas não é este, não. Então, mas esse é que tu tens de trazer. Não
não podes vacilar. Este é o jogador que tu precisas para... Fomos também buscar o Marco Aurélio, O central. o União da Madeira, Na Madeira, sim. nesse ano. Ficámos com uma equipa... Não, os centrais eram muito bons. Centrais, dois jogadores fantásticos. Mas o que é que sobressaiu no Naibe? O que é que era? Nesse dia? Porque é que foi ao fim de 20 minutos? Já estavas Ao fim de 20 porquê? minutos primeiro, sobretudo no 1 contra 1, tem que ser forte. Eu gosto de centrais que sejam autoritários, que sejam, independentemente de ser um craque ou não, com a bola nos pés, mas essa atitude de personalidade cá atrás, é cá atrás que se começam a ganhar os jogos. E ele impressionou-me por a facilidade com que saía a jogar, como era preciso jogar de primeira, como era preciso saber estar, e ele tinha isso tudo. O outro não, o outro era 1 contra 1, era fraquíssimo. Mas o Sporting já estava a entrar naquela situação de buscar jogadores de grande valia, e quer o Naibe, quer o Marco Aurélio, foram 2 jogadores fantásticos. Mas o Carlos Queiroz abordou-me e disse: mas quem é este jogador? Eu não sei. Eu falei com um amigo meu, que era meu colega de trabalho, e dava-se muito bem, e via os jogos todos, que havia o campeonato francês e tal, e eu perguntei-lhe se ele sabia alguma coisa daquele jogador, e ele disse: chegou uma sexta-feira e jogou logo no domingo seguinte. O treinador pôs logo a fazer. Diz tudo. Não estou enganado. Só para acabar, há pouco falaste da tal semana gloriosa dos irmãos. Ganhaste um campeonato e o Carlos ganhou outro, ambos ao Porto. Mas há aquela final mítica 5-0 ao Braga, em Leiria, não é? Em Leiria. Mas como é que começou esse dia? Esse dia não começou de maneira muito normal. Não começou nada bem. Não começou nada bem. Como é que era o hábito? Era vocês encontrarem-se no estádio para depois irem para o estádio de Alvalade, para depois irem para o estádio da final, que era em Leiria? Sim, era em Leiria. Na altura, o chefe de departamento quis que ficássemos num hotel em Leiria, e eu respondi-lhe que não aceitava, que a equipa saía dali, ia tranquilamente ao autocarro, e quando chegasse lá... Então, esse dirigente era o Armando Biscoito? Não, era outro. Manuel Petronilho. O Petronilho, sim. Ele era um homem muito com um feitio muito particular, e não gostava nada de ser contrariado. Não. Mas lá foi desta vez, não é? Ele queria estagiar uma noite, mas tu não querias para não perturbar os miúdos também, não é? Os miúdos, não valia a pena. Exato, não valia a pena. Claro. E os miúdos depois estão no hotel, não dormem. Pois. Há qualquer coisa de estranho ali, não sei o quê. Eu também sentia, até como jogador, como jogador juvenil, também passei pela mesma situação. E fomos para uma pensão Natália, que era ali ao pé do bilhete de identidade, na altura. Ali ao pé do Camões. E o Sporting tinha... Sim, o Sporting tinha, na altura, tinha uma avença que dava a essa uma pensão. Okay. Pensão. Sim. E que íamos nós lá estagiar, e fomos estagiar para o jogo Sporting Benfica, lá na Tapadinha. Sim. Ninguém dormiu naquela casa, não é? Depois a pensão tinha alterna, era só barulhos e gritos. Ninguém dormiu naquela casa. Por acaso acabamos por ganhar o jogo, mas foi... Perturbou, não é? Perturbou. E com base nessa tua experiência, antes depois quiseste... Exatamente. Quiseste que os jogadores se encontrassem, como sempre, no estádio de Alvalade. O problema foi que quando estávamos à espera do autocarro, o autocarro não aparecia. Alguém se esqueceu de marcar o autocarro. E então o Petronilho... Isto era final de campeonato nacional. Exatamente. De juvenis? Juvenis. 86
85, 86, por aí assim. Então, aquilo foi... Eu estava doido pá, com aquilo e o chefe de departamento, o Petronilho, caiu em cima de mim a responsabilizar-me por isto, por aquilo, não sei o quê. Disse, pá, sou o Nel Petronilho. E se você fosse já pôr as pessoas em diversos cargos? Estou eu, está o Barnabé, está o Petronilho, e estava um sócio do Sporting que andava sempre connosco também, e lá vamos nós. Portanto, 4 carros levaram quantos minutos cada? 4 ou 5. Pois. E quem ia no meu carro era o Lima. O Lima, sim. O Escardino. Ia no meu carro. E o Luís Marques também. Daí para Leiria. Para Leiria. E então parámos no Pinhal de Leiria para comer os croissants com fiambre. Agarrámos, quando lá chegámos, tudo doido, pá, estava tudo maluco. O João Rocha estava lá, o presidente, perguntar o que é que se tinha acontecido. Uma avaria no autocarro. E a gente chega lá ao estádio e já o Braga está a aquecer. Agarrei nos jogadores, levei-os ao meio do campo. Disse, hoje não há tempo para discursos. Hoje há tempo para ganhar o jogo. Olhem só para eles, soslaio. Eles já estão todos branquinhos. Estão com medo, com um terror de vos ir defrontar. De maneira que a partir daí vão equipar, siga ao baile. E depois fizemos uma exibição extraordinária e ganhámos por 5-0 uma equipa que tinha muito bons jogadores. E nessa equipa está o Fernando Mendes, que até foi eleito o jogador Sim, o Fernando do Mendes, dia, não é? o Litos, o Luís Marques, o Nelinho também era um jogador fantástico. Tínhamos o Zé Carlos, que era filho do Marinho também. Sim. Fernando Mendes, também o Lima também, não é? Claro. Uma equipa fantástica. Pois. Distribuíam um pau de jogo que nunca mais acabava. Muito bem, olha, muito obrigado, Aurélio, pelas tuas palavras e por teres aceito o convite da Rádio Renascença. Foi um prazer imenso estar contigo. Espero que numa próxima ocasião possa estar com o teu irmão para falar dessas glórias e de outras, porque ele, é bom lembrar, foi o primeiro treinador do Cristiano Ronaldo no Sporting. Mas fica desde já, de coração, o meu agradecimento e saúde e tudo bom, e bom 2024. Obrigado. Obrigado a todos na Rádio Renascença, rr.pt e YouTube também. Foi um prazer imenso e despedimos até para a semana. Obrigado. Um abraço.